Olá, alunos! Aqui é a professora Patrícia Oley, do projeto Carioca 2, turma 7202, do CIEP JK em Manguinhos. E mais uma vez estamos juntos, né? Nessa quarentena, mesmo distante, estamos juntos, né? Tenho muita saudade de vocês, até de quando vocês aprontam comigo, né? E estamos aí nessa caminhada, mantendo contato, sempre enviando atividades, né? Enviando ao longo da semana também vídeos explicativos, destacando determinadas temáticas, especialmente de leitura, interpretação e raciocínio matemático, para que a gente possa ocupar a nossa cabeça aí, né, o nosso cérebro, treinar o nosso cérebro durante a quarentena, tá? E hoje nós vamos fazer uma revisão e um aprofundamento, é ao mesmo tempo uma revisão e um aprofundamento de um tema que nós já vimos, né? Que é a questão da raiz quadrada e a fatoração, a decomposição dos números para descobrirmos a raiz quadrada de um número, tá? Vamos relembrar isso aqui. Num primeiro momento, nós estamos apenas lembrando. Olha aqui o que eu preparei para vocês aqui no meu esquema. Olha só. Vamos ver? Relembrando, raiz quadrada é uma operação matemática que consiste em calcular qual número elevado ao quadrado, ou seja, qual é o número multiplicado por ele mesmo que dá o valor desejado, o valor procurado. Ou seja, a raiz quadrada é uma operação matemática, né? Que consiste em calcular qual é o número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, aquele determinado número ao quadrado elevado a 2, qual é o número que elevado ao quadrado, ou seja, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá aquele determinado resultado que se encontra dentro da raiz, né? Então, relembrando aqui a raiz quadrada, né? Ela é representada por esse Vzinho, essa espécie de Vzinho estilizado. Então, vamos relembrar? Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? 5 elevado ao quadrado, ou seja, o 5 duas vezes, é o 5 vezes o 5. 5 vezes 5 é 25. Então, qual é a raiz quadrada de 25? É 5, porque o que é raiz quadrada? É um número que multiplicado por ele mesmo dá aquele valorzinho ali dentro da raiz. Olha só, raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? 6 elevado ao quadrado, ou seja, 6 vezes 6 é 36. Então, o 6 multiplicado por ele mesmo dá 36. Então, 6 é a raiz quadrada de 36. O último exemplo, 81. A raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado, ou seja, 9 vezes 9 é 81. Então, o 9 multiplicado duas vezes, o 9 multiplicado por ele mesmo dá 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Então, aqui nós simplesmente estamos revisando um conceito que já tínhamos trabalhado em outra ocasião. A raiz quadrada é sempre, né, um número que vai ser obtido a partir, né, um valor que vai ser obtido a partir da multiplicação de um número por ele mesmo, de um número ao quadrado, né? Bem, mas esses números que vimos aqui como exemplo, 25, 36, 81, é fácil identificarmos as raízes quadradas desse número. Basta consultarmos na tabuada, né? E aí, estão treinando a tabuada na quarentena? Espero que vocês estejam dando uma olhadinha aí na tabuada para treinar o cérebro, né? Mas e se for um número maior, e se for um número grande, um número com 3 casas, com 4 casas?
Aí pode ser muito cansativo você descobrir a raiz quadrada. Então tem um método, né? Tem um procedimento que nós realizamos que nos ajuda a descobrir a raiz quadrada mais fácil, que a gente chama de fatoração, decomposição dos números, né? Ou fatoração em números primos, fatoração do número, decomposição do número. O que é isso, né? É descobrir todos os menores divisores daquele número. E a partir daí a gente pode identificar quem é a raiz quadrada. Meu Deus, professora, achei isso complicado. Não é complicado, já falamos isso aqui. Vamos ver? Olha só no esqueminha que eu preparei aqui para vocês. Olha só. Por exemplo, aqui nós temos o número 196. 196 já fica meio difícil para eu consultar na tabuada. Professora, não tem esse número na tabuada, não. Não tem mesmo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a fatoração, a decomposição do número. Como é que eu faço essa decomposição? Gente, observa aqui, olha só. Coloquei o 196 e faço um traço, como eu fiz aí, né? E aí eu inicio a divisão, é sempre pelos menores números, pelos menores divisores. 196, o 6 é um número par, né? Se ele é par, então ele vai ser divisível por 2. Então eu começo dividindo por 2 e vou continuar dividindo por 2 até onde for possível. Então vamos lá? Se você tá cansado, essa quarentena tá te entediando, professora, não tô a fim de fazer essa conta no MOOC, tá ok, eu deixo fazer a calculadora, na calculadora, pega lá a calculadora do celular, vamos lá, 196 dividido por 2, quanto é que dá 196 dividido por 2? Dá 98, reparem, o 8 é também um número par, então, eu posso continuar dividindo por 2. Vou dividir por 2. Se você fizer a continha na calculadora do seu celular, 98 dividido por 2, né? Você vai obter quanto? 7. Então, 98 dividido por 2 é... Desculpa, não é 7 não. Perdão, errei, professor errou, falha nossa, e aqui ao vivo não dá para esconder a falha, né? Repetindo aqui, desculpe, 98 dividido por 2 é igual a 49, desculpe, falhei, falha da professora, que eu tô olhando a folhinha aqui ao contrário e acabei errando, né? 98 dividido por 2 é 49. Aí o 49 eu já tenho na tabuada, já tenho tabuada o 49 nas tabuadas. Se eu for olhar lá nas tabuadas, eu vou observar que o 49 ele só aparece na tabuada de 7. Ele não aparece em mais nenhuma tabuada. Então eu só posso dividir o 49 por 7. Então vamos lá. 49 dividido por 7 é o próprio 7. E o 7 eu só posso dividir pelo 7 mesmo. O único número que dá para eu dividir exato 7 é o próprio 7. 7 dividido por 7 é 1. Então, quando eu obtenho o 1, aqui na coluna dos resultados, né, repara, eu tenho aqui a coluna dos divisores, dos números por quem eu estou dividindo, e aqui eu tenho a coluna dos resultados. Comecei com 196, né, e fui dividindo conforme eu podia, com os menores divisores que eu podia, ok? Depois que eu chego aqui na coluna dos resultados no 1, terminou a fatoração. Acabou? Como é que eu vou saber quem é a raiz? Não, ainda não acabou. Olha só, repara só. Olha o que está escrito aqui. Agrupar os semelhantes. Como assim? Eu preciso fazer o agrupamento, a reunião dos números semelhantes, dos divisores iguais. Eles vão formar um único pacote, vamos dizer assim. Então, 2 e 2 formam um pacote de 2.
7 e 7 formam outro pacote de 7, ok? Eu reúno de 2 em 2. Eu faço duplas de 2 em 2 e formo um único pacote, vamos dizer assim. E esses pacotes finais eu multiplico. 2 vezes 7, quanto é que é 2 vezes 7? 14, não é isso? E se você multiplicar 14 vezes 14, faz aí na calculadora, eu sei que você está cansada, essa quarentena é chata, né? Faz aí na calculadora. 14 vezes 14, você vai obter justamente 196. Então, a raiz quadrada de 196 é 14. Então, como é a fatoração dos números, a decomposição dos números? Recapitulando, né? Eu quero saber a raiz quadrada de 196. 196 já é um número maior, é um número que não se encontra diretamente nas tabuadas. Como é que eu vou descobrir a raiz quadrada desse número? Então, é preciso eu fazer a fatoração, a decomposição desse número, ou seja, eu vou dividindo o número pelos menores divisores possíveis, até o final, até eu chegar no 1, né? Então, eu fui dividindo. 196 é par, então dá para dividir por 2. 196 dividido por 2 deu 98. 98 ainda é par, então dá para eu continuar dividindo por 2. 98 dividido por 2 deu 49. 49 não é um número par, então não dá mais para eu continuar dividindo por 2. Mas se eu olhar na tabuada, eu já tenho 49 na tabuada. E se eu observar, o 49 só aparece na tabuada de multiplicação por 7. Então, 49 só dá para dividir pelo 7. Não adianta eu tentar dividir por 3, dividir por 4, dividir por 5, dividir por 6. Não vai dar uma divisão exata. Então, tem que dividir pelo 7 mesmo, porque aqui eu preciso dos divisores exatos, não pode sobrar resto. Então, é o 49 dividido por 7, que dá 7. Porque 7 vezes 7 é 49. Então, 49 dividido por 7 dá 7. E aí, o 7 só pode dividir por ele mesmo, né? 7 dividido por 7 é 1. Acabou. Acabou. Aí, como é que eu chego à raiz quadrada do 196? Olha lá. Eu tenho que agrupar os semelhantes, ou seja, esses divisorizinhos aqui da coluna dos divisores, eu vou formar duplas e essas duplas vão formar um único pacotinho, vamos dizer assim, né? Então, essa dupla de 2 formou um 2, essa dupla de 7 formou um único 7. E aí, esses números aqui únicos, eu multiplico e obtenho, então, o número que é a raiz quadrada do 196. Então, a raiz quadrada de 196 é 14, porque 14 vezes 14 é 196. Então, não é difícil, né? Claro, você tem que treinar a tabuada, você tem que treinar as continhas de dividir. Então, é uma boa oportunidade para vocês relembrarem esse tema da divisão, né? Tem um outro exemplo aqui. Eu tinha deixado um outro exemplo. Achei. Um exemplo um pouquinho maior, mas que é o mesmo princípio, é o mesmo raciocínio. Olha lá, reparem aqui, vamos ver. É a raiz quadrada de 2.704. Ele quer descobrir a raiz quadrada de 2.704. Professora, você pegou pesado, porque onde é que eu vou descobrir essa raiz quadrada? Isso nunca vai estar na tabuada, não dá. Nas tabuadas de 2 até 9, a gente não vai achar isso. Então, vou ter que fazer o quê?